Que seu dia e sua semana sejam ricamente abençoados. Bem-vindos a mais uma análise a fundo. Hoje a gente vai mergulhar num texto com mais de 2000 anos, mas que, em muitos pontos, nossa, parece que foi escrito ontem. O capítulo 22 do livro de Provérbios. É impressionante, não é? A gente abre, começa a ler e de repente percebe que as questões fundamentais sobre dinheiro, justiça, educação, o caráter, elas não mudaram tanto assim. É um texto que nos confronta diretamente. Exatamente. E para nos guiar nessa exploração, a gente tem o próprio texto bíblico e os comentários, que são riquíssimos, da Bíblia de Estudo Holman e da Bíblia de Estudo NAA. Nossa missão aqui é descompactar esses conselhos antigos e ver como eles se aplicam à nossa vida corrida e complexa de hoje. Ao linguístico, é isso que a gente vai tentar descobrir juntos. O texto já começa com uma bomba, redefinindo o que a gente mais parece valorizar hoje em dia: dinheiro e fama. Perfeito. É a primeira coisa que salta aos olhos logo no verso 1. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. E a graça é melhor do que a prata e o ouro. Isso já joga um balde de água fria em muita coisa que a gente vê por aí. Totalmente. E o ponto-chave aqui é entender o que significa bom nome nesse contexto, né? Não é só ter uma boa reputação, tipo, ter muitos seguidores ou uma imagem pública bem cuidada. Certo. O texto original em hebraico, e a Bíblia Holman aponta isso, vai muito mais fundo. Refere-se ao caráter da pessoa, à sua essência. E a como ela vai ser lembrada depois de morrer. É o seu legado de integridade. Certo. Então não é sobre personal branding. Quer dizer, é sobre caráter de verdade. A reputação é o que os outros pensam que você é. Exato. O caráter é quem você realmente é, mesmo quando ninguém está olhando. O texto está dizendo que essa verdade interna, vale mais que uma conta bancária gorda. Exatamente essa distinção. Uma imagem pode ser fabricada, pode ser frágil. A gente vê isso todos os dias, mas o caráter não. O caráter é um alicerce que se constrói ao longo da vida. E Provérbio está afirmando que esse alicerce é o bem mais valioso que alguém pode ter. E o que eu acho interessante é que o texto não para por aí. Ele conecta essa ideia de caráter a um tipo diferente de recompensa. No verso 4, a gente lê: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. O que exatamente são essas riquezas? Não parece ser a mesma riqueza do verso 1. Ótima observação. É uma redefinição completa do que significa ser rico. O texto não está condenando o dinheiro em si, de jeito nenhum, mas ele está apresentando uma economia de valores diferente. Uma economia de valores. Gostei disso. Nessa economia, a moeda é a humildade. E o temor do Senhor, que é, assim, um profundo respeito, uma reverência. A recompensa, ou o galardão, como diz o texto, não é apenas financeira. É uma riqueza holística. Uma vida honrada, respeitada e, acima de tudo, uma vida plena, com propósito. Faz todo sentido. É aquela pessoa que, independentemente do que tem no banco, vive uma vida que os outros admiram, sabe? Uma vida que tem peso e significado. A riqueza material pode vir ou não, mas a honra e a vida são o verdadeiro prêmio. Precisamente. E essa base de valores, de olhar para o que realmente importa, prepara o terreno para a próxima grande discussão do capítulo, que é como as pessoas devem se relacionar em sociedade, especialmente quando há um desequilíbrio de poder. Sim, e esse tema aparece de forma muito, muito direta. O verso 2 diz algo que, quanto mais eu penso, mais radical me parece. O rico e o pobre se encontram, a todos os fez o Senhor. É uma frase curta, mas o peso dela é enorme. É um grande nivelador. É a declaração de que por baixo de todas as etiquetas sociais, do status financeiro, dos diplomas, existe uma humanidade compartilhada. A Bíblia de Estudo NAA destaca que a ideia é que eles têm algo em comum, o mesmo Criador. Essa única frase serve como alicerce ético para tudo que vem depois sobre justiça social. É como se o autor dissesse: olha, antes de a gente falar sobre dinheiro e poder, lembrem-se, vocês todos vieram da mesma fonte. Agora sim,
Vamos conversar. Exato. Sem esse reconhecimento, os mandamentos contra a opressão perdem a força moral. E eles vêm com tudo. O verso 22 é um soco no estômago. Não roube o pobre porque é pobre, nem atropele na porta o aflito. A linguagem é muito forte. E essa expressão na porta sempre me deixou curioso. Parece específico demais. O que significa isso? Aqui, o contexto cultural é a chave de tudo. As notas de estudo, tanto da Rowman quanto da NAA, são unânimes num ponto. Certo. A porta da cidade antiga não era só uma entrada. Era o centro da vida cívica. Era onde os juízes se sentavam, os negócios eram fechados, os contratos assinados. Era tipo o fórum, a bolsa de valores e a prefeitura, tudo num lugar só. Ah, então não é literalmente sobre passar por cima de alguém num portão. É muito mais sofisticado e, sinceramente, muito mais sinistro. Exatamente. A advertência é contra usar o sistema para esmagar os vulneráveis. Injustiça sistêmica. É sobre isso. É sobre usar um advogado melhor para ganhar uma causa injusta, usar brechas na lei para tomar a propriedade de alguém, ou manipular um contrato porque a outra parte não tem como se defender. É aqui que fica realmente interessante, porque o texto não se limita a dizer não faça isso. Ele dá uma razão teológica muito forte no verso seguinte, o 23, porque o Senhor defenderá a sua causa. A injustiça não é só um problema social, é um problema espiritual. E essa é uma virada de chave. O texto está dizendo que os vulneráveis não estão sozinhos na sua causa. Existe um defensor cósmico que entra em cena. Isso eleva a justiça social de uma mera questão de ética humana para um princípio divino. Oprimir alguém não é apenas um ato contra aquela pessoa. É um ato que atrai a atenção e a intervenção do próprio Criador. Isso muda toda a perspectiva. E, imagino, a outra face dessa moeda seria a ação positiva, certo? Não apenas não oprimir, mas ativamente ajudar. Perfeito. É exatamente o que vemos no verso 9, que elogia o homem de olhar benigno, que expressão linda para pessoa generosa, que dá do seu pão ao pobre. Verdade. A generosidade é a justiça em ação. Não basta evitar o mal. O ideal de sabedoria é buscar ativamente o bem, especialmente para com aqueles que a sociedade marginaliza. E essa ideia de construir uma sociedade justa não acontece no vácuo. O texto sugere que ela começa em casa, na forma como preparamos a próxima geração, o que nos leva a um dos versos mais famosos e talvez mais mal compreendidos de todo o livro. Com certeza você está falando do verso 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar e, até quando envelhecer, não se desviará dele. Esse verso já foi usado como promessa, como arma e como fonte de culpa para incontáveis pais, né? Exato. Muitos leem como uma fórmula mágica. Se eu fizer A e B, o resultado garantido é C. Mas as fontes que a gente está usando trazem uma luz totalmente nova sobre isso, não é? Uma luz transformadora. Primeiro, vamos à palavra instruir. A Nova Bíblia Rowman explica algo fascinante. A palavra hebraica original não é o termo comum para ensinar. Ela significa literalmente dedicar. É a mesma palavra usada para a consagração de um templo. Uau! Espera aí. Então não é sobre sentar e dar uma aula, transmitir informações. É algo muito mais solene. É como a cerimônia de lançamento de um navio, mas para uma vida humana. É uma analogia perfeita, é um ato de consagração, um lançamento intencional e focado da criança em seu caminho de vida. E tem mais um detalhe. A palavra menino, segundo essas mesmas notas, provavelmente não se refere a uma criancinha de colo. Ah, não. Não, mas a um jovem, alguém no final da adolescência, prestes a entrar na vida adulta. O foco seria uma orientação vocacional e moral para essa transição. Isso muda tudo. Não é sobre ensinar a criança a amarrar os sapatos. É sobre formar o caráter de um jovem adulto. Mas, voltando à questão da garantia. Se os pais fazem essa dedicação, o sucesso é garantido? O filho nunca vai se desviar? E aqui vem o ponto mais crucial que a Rowman levanta. Este provérbio é muito provavelmente um princípio, uma declaração da regra geral
e não uma garantia absoluta e infalível. Hum. Ele ressalta o peso e a imensa importância da orientação dos pais. É como dizer, a melhor chance de uma árvore crescer reta é se você a guiar enquanto ela é jovem. Mas o texto bíblico, como um todo, reconhece a complexidade da vontade humana. Um jovem bem instruído ainda tem a liberdade de escolher seu próprio caminho. Mas isso pode soar como uma cláusula de escape para muitos pais, não? Como a gente equilibra a responsabilidade de dedicar o filho sem cair na armadilha de achar que o resultado está fora do nosso controle. Essa é a tensão da paternidade e da vida. O provérbio coloca o foco na responsabilidade do processo. Nosso dever é dedicar, orientar, lançar da melhor forma possível, com toda intencionalidade. O resultado final pertence a uma esfera maior, que envolve a liberdade daquele jovem e a soberania divina. Isso não diminui nossa responsabilidade, pelo contrário, a torna mais sagrada. O foco é na semeadura fiel, não no controle da colheita. Entendi. É um chamado à responsabilidade, não uma apólice de seguro. E essa visão sobre a formação da criança continua no verso 15, com uma afirmação bem direta. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Sim, e essa é uma visão realista da natureza humana. O texto usa uma palavra forte, estultícia, que não é só ignorância. É tipo aquela teimosia, uma tolice rebelde, que parece vir de fábrica no coração da criança. Entendi. A ideia aqui, como os comentaristas apontam, é que a vara da disciplina não se refere só a castigo físico. É todo o processo de correção, de orientação, de estabelecer limites que ajuda a criança a desenvolver sabedoria e autocontrole. Certo. É o contraponto necessário a essa tendência natural à tolice. Deixando os grandes temas de lado por um momento, o capítulo também é um tesouro de conselhos práticos, quase como uns hacks de sabedoria para o dia a dia. E alguns são até engraçados. Com certeza. O meu favorito é a desculpa esfarrapada do preguiçoso no verso 13. O preguiçoso diz, um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Essa imagem é fantástica. É o equivalente antigo do minha internet caiu bem na hora da reunião, ou preciso urgentemente reorganizar minha gaveta de meias quando aparece uma tarefa chata. A desculpa é tão absurda que chega a ser cômica. Ele mostra até onde um preguiçoso pode ir para fugir do trabalho. O problema não é o leão, que obviamente não está passeando no meio da cidade. O verdadeiro obstáculo é a própria preguiça, que inventa perigos imaginários para justificar a inércia. É um espelho perfeito de como a gente cria nossos próprios leões para não enfrentar as responsabilidades. E, em contraste direto com essa paralisia, o capítulo nos dá a imagem do profissional competente, no verso 29. Viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. É a celebração da excelência. A promessa aqui é que a competência se destaca. O que a Roma explica que ser diligente aqui significa ser habilidoso, eficiente, cuidadoso na sua vocação. Não é só trabalhador então, hein? Não é trabalhar bem. E a consequência natural disso é ser notado e receber posições de influência. Ser posto perante reis. É a meritocracia da sabedoria em ação. A habilidade abre portas. E além do trabalho, há outros avisos muito práticos, quase como placas de cuidado, piso molhado para a vida. Por exemplo, no verso 24, não faças amizade com um homem iracundo. Sim. Ou no verso 26, que adverte sobre o perigo de ser fiador das dívidas dos outros. São conselhos de pura prudência, uma espécie de gerenciamento de risco ancestral. O texto está nos dizendo para escolhermos bem nossas associações e para sermos cautelosos com nossas finanças. É. Pessoas explosivas e dívidas alheias são fontes previsíveis de problemas. O verso 3 resume essa filosofia perfeitamente. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. E isso não é sobre ser medroso, é sobre ser inteligente, né? É ter discernimento para antecipar os perigos e se proteger.
É inteligência prática para evitar dores de cabeça desnecessárias. Exatamente. É a sabedoria de saber quais batalhas não valem a pena lutar e quais riscos não valem a pena correr. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta todas as peças do capítulo 22 de Provérbios, o que emerge é um manual. Nossa, um manual incrivelmente coeso e relevante para uma vida íntegra. Ele nos desafia a colocar o caráter acima do status, exige que a gente lute pela justiça para os vulneráveis, nos entrega a solene responsabilidade de dedicar à próxima geração e, no final, nos dá conselhos práticos para não tropeçarmos nas pedras do dia a dia. É um roteiro completo. Ele conecta nosso mundo interior, nosso caráter, nossa humildade, com nossas ações exteriores. Como tratamos os outros na porta da cidade, como trabalhamos, como educamos e como administramos nossos recursos. Tudo está interligado. A vida de sabedoria não é fragmentada, sabe? É uma peça única. Isso nos deixa com uma pergunta importante para hoje, eu acho. O texto fala em não atropelar o aflito na porta, que era o centro cívico e legal daquela época. Certo. Se a porta hoje representa nossos tribunais, nossos parlamentos, nossos locais de trabalho, as diretorias das empresas e até mesmo nossas redes sociais, como podemos, em 2026, aplicar esse princípio de proteger os vulneráveis e defender sua causa nesses novos e poderosos espaços públicos? É algo para se refletir. Deus abençoe todos os ouvintes.